Olá! Conforme prometido na nossa página do Facebook, hoje vamos conhecer a história de um grande arquiteto urbanista brasileiro. A primeira vez que eu ouvi falar nele foi durante o curso de pós-graduação em arquitetura sustentável que eu fiz na Itália. Ele foi citado como um excelente exemplo pelo trabalho que ele fez pelo urbanismo da cidade de Curitiba, quando ele foi prefeito de lá. Ele também é conhecido pelo termo acupunturista urbano e também pela sustentabilidade verdadeira dos seus projetos. Eu vou deixar agora repetir uma frase que ele falou na nossa entrevista para deixá-los ainda mais curiosos. Não precisamos de arquitetos estrela, precisamos de uma constelação de arquitetos e que eles sejam menos ego-arquitetos e mais eco-arquitetos. É isso mesmo. Essas são as palavras do paranaense Jaime Lerner. E desde já gostaríamos de deixar o nosso imenso, profundo agradecimento pela disponibilidade, pela atenção e pela rápida resposta em atender ao nosso chamado para participar do quadro Histórias de Arquitetos. Meu nome é Jaime Lerner, sou arquiteto. Acabo de completar uma exposição que retrata 50 anos de arquitetura. Então é uma trajetória que começou ali no ano de 61, 62, meus primeiros projetos. 62 foi o primeiro projeto, no estádio de Maringá, onde a cidade estava terminando um aeroporto e queria fazer um estádio. E a primeira ideia era fazer aquelas estruturas que nunca terminam. E a gente propôs um estádio em terra. E foi uma montanha de terra que saía do aeroporto, das obras do aeroporto. Nós aproveitávamos e iríamos consolidando o estádio. Então esse estádio foi executado, depois sofreu algumas modificações, mas enfim, foi o primeiro projeto que eu fiz já como arquiteto. E essa trajetória me levou também durante um tempo. Eu passei um ano em Paris com um bolsista do governo francês. Trabalhei então lá em vários escritórios, inclusive o escritório do Candelis, Josic e Woods, que tinham ganho o concurso de Toulouse Mirail, na França. Isso foi em 62, eu trabalhei lá. E o Candelis foi um dos colaboradores do Le Corbusier. Bom, passado um tempo retornando ao Brasil, aí começou, nós estávamos ainda estudantes de arquitetura, questionando o que estava acontecendo na cidade, onde obras aconteciam, estavam praticamente acabando com a história da cidade, com edificações históricas, a pretexto de aumentar o espaço para os automóveis. E aí nós, estudantes, com professores, nós começamos um movimento contra isso, a favor do planejamento da cidade. E aí começou o meu envolvimento com a cidade. Então, desse envolvimento, surgiu o plano, a contratação de um plano preliminar e, mais uma vez, nesse envolvimento, na equipe que dava a contrapartida local aos executores, que formularam uma proposta, Jorge William e a Serete.
E aí, cada vez mais nós nos envolvemos, e aí começou a minha história com a cidade de Curitiba. Agora, essa história sempre foi intercalada de vários retornos ao meu escritório de arquitetura. Nos anos 64, não, 66, 68, nosso escritório ganhou alguns concursos de arquitetura e prêmios nacionais do Instituto de Arquitetos nas áreas de moradia, lazer, vários projetos que ganharam prêmios e praticamente era a minha atividade como arquiteto. Bom, aí surgiu esse movimento na cidade e eu passei a ser o assessor, fui um dos fundadores do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, do IPUC, que foi o responsável pela continuidade, pela atualização do plano, enfim, era a equipe que cuidava do planejamento da cidade. E eu fui um dos fundadores do IPUC. E desse envolvimento, também cada vez maior, mais tarde eu cheguei à Prefeitura de Curitiba, 71. E nós começamos então uma equipe muito jovem a participar da implantação de projetos que foram importantes para Curitiba. 71 a 74 foram os grandes projetos na área cultural, na áreas verdes, começo dos grandes parques, também o começo da montagem de uma estrutura econômica para a cidade industrial. E aí o envolvimento nas transformações econômicas, sociais, físicas que aconteceram na cidade naquele tempo. Passado esse período, esses 4 anos, eu passei um tempo em Berkeley, na Califórnia, como professor visitante, a convite do Alan Jacobs para passar um tempo lá. E logo em seguida eu recebo o convite para o segundo mandato da Prefeitura de Curitiba. Então volto à Prefeitura 4 anos depois, já com uma certa base, né, com o envolvimento das coisas que aconteciam nos grassroots movements em Berkeley, Califórnia, e, enfim, volto influenciado por isso e começa um novo período na Prefeitura de Curitiba, com transformações, principalmente na área social, uma visão integrada, moradia, transporte e toda uma série de projetos que consolidaram essa referência que é Curitiba hoje no planejamento urbano. Em todas as áreas, não só na área de transporte, mas na área da moradia, na área cultural, na área ambiental. Então, eu diria que nesse processo, nessa época, Curitiba foi talvez a cidade que teve maior número de transformações positivas em pouco tempo. Aí volto ao meu escritório, depois do segundo mandato, e começo a trabalhar em outras cidades.
voltando à arquitetura também, desenvolvi vários projetos e depois desse segundo mandato, nesse período, é que começou o meu último mandato como prefeito, já eleito, numa campanha de 12 dias. Foi uma vitória incrível, né, que me levou à prefeitura de Curitiba, eleito em 12 dias. E aí começou a outra fase das grandes transformações de Curitiba. Aí já eram muito mais na área cultural, a área que Curitiba, o momento que Curitiba se propunha ser um exemplo na área ambiental, a hora que Curitiba se propunha ser um exemplo na área da visão, a moradia integrada ao transporte, integrado ao lazer, integrado à mobilidade. Enfim, foi talvez um período muito rico de transformações. Passado esse período, novamente o retorno à minha atividade, ao meu escritório, continuando a trabalhar em vários projetos de arquitetura, e começa um novo período aí mais político da minha vida, onde eu, candidato a governador, ganho a eleição, sou reeleito governador, e elegi na nossa equipe o meu sucessor na prefeitura de Curitiba, e mais uma vez o sucessor, e mais uma eleição. Enfim, foram 6 eleições ganhas em seguida. Depois do meu último mandato de governador, eu decidi retornar à arquitetura. Abandonei a área política há 13 anos e gostei muito desse período, mas achei que era o momento de voltar a dar uma contribuição a outras cidades, a uma outra visão, a uma outra maneira de enxergar as cidades. Aí nascer um conceito de acupuntura urbana, a transformação mais rápida, a transformação que pode acontecer numa cidade em pouco tempo, às vezes com algumas cutucadas, alguns projetos pontuais que podem criar uma nova energia para a cidade, que eu chamo de acupuntura urbana. Aí eu retorno ao escritório, uma equipe jovem, aliada a outra mais experiente, e nós retomamos um trabalho que eu gosto muito. Trabalho no design, na arquitetura, no trabalho nas cidades e em todas as áreas, na área cultural, no cinema, em todos os espaços criativos que a nossa atividade permite abrir. Confesso que hoje eu estou passando uma fase muito boa na minha vida, porque é uma fase profissional muito madura. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com uma equipe que me acompanhou durante muito tempo na prefeitura, outra equipe recente, mais nova, que trabalhou comigo no Rio, e uma equipe mais nova ainda, que está assumindo, cada vez participando mais dos trabalhos do escritório. Então, é uma mescla de gente criativa. Somos poucos, não somos mais do que 20, 25 pessoas, e não queremos crescer, queremos ficar desta maneira,
e sempre procurando entender a cidade, fazer do nosso dia a dia um processo criativo, um processo que motive, enfim, que dê razão, né, a essa profissão que eu considero a mais bonita de todas. Às vezes, alguns alunos, com o tempo que eu dava aula, me perguntavam, afinal, mas muitos que estavam desgostosos, queriam mudar, queriam ser DJs, fashion designers, chefes de cozinha. Eu dizia para eles, vocês não entenderam ainda que vocês têm a profissão mais bonita do mundo. Eu disse, mas por quê? Porque com o desenho você faz antes. É a possibilidade de fazer antes, enxergar antes, e criar, né, e poder fazer acontecer tantos sonhos coletivos. E é difícil fazer um sonho individual. Agora, muito mais difícil fazer um sonho coletivo, que é a vida de uma cidade. E tantas são as diferenças de renda, de ambições. E então, para você conseguir, isso é um feito muito bonito. Então, toda essa atividade, eu procuro transferir toda essa experiência, toda essa vivência, né? E tudo isso foi um aprendizado. Cada vez a gente aprendeu mais que, por exemplo, a nossa profissão, nós temos orgulho dos nossos arquitetos, as estrelas, não precisa. Mas, na verdade, nós precisamos mais de uma constelação de arquitetos preocupados com as suas cidades, mais eco-arquitetos e menos ego-arquitetos. Então, entender que é uma cidade, fazer com que a população de uma cidade se motive e queira fazer essa transformação junto, tudo isso foi uma lição de vida muito importante. A gente aprendeu que inovar é começar, que quando você tira um zero do orçamento, se você quer criatividade, corte um zero do orçamento. Se você quer sustentabilidade, corte 2 zeros do orçamento. Se você quer solidariedade, assuma a tua identidade e respeite a diversidade dos outros. Então essas são lições que a gente foi vendo durante a vida e que têm sido muito importantes no nosso trabalho. Hoje me sinto realizado quando vejo uma coisa acontecer, pequena, média, grande, não importa. Fazer acontecer um sonho é muito importante. Eu tive muita sorte na vida. Muitos sonhos aconteceram, e não me refiro a sonhos políticos ou profissionais. Eu fiz arquitetura por causa do Oscar Niemeyer. Tudo que eu queria era ser arquiteto. Então, tantos sonhos que a gente tem, e às vezes eu costumo dizer, às vezes você não consegue realizar um sonho, não precisa se sentir frustrado. Você esteja certo que se você se dedicar com profundidade a esse sonho,
Um dia esse sonho vai dar a volta e te cutucar e vai te perguntar: tá lembrado de mim? Eu sou teu sonho. É a tua segunda chance. Essa você não pode perder. Então, cada vez estou recomeçando. Eu que já fui prefeito, governador, presidente da União Internacional dos Arquitetos, para mim, cada vez um novo projeto é um sonho novo.